A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é cores, é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e as nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 formas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa
é apenas uma das mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar as mensagens dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassou 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus para conosco. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão. Vamos agora fazer uma oração para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Amém, Senhor. Gratidão pela presença de cada um nesta live. Agora vamos fazer uma oração para que o Senhor possa abençoar as minhas mãos e o Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento
e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja aonde você estiver. Vamos agora fazer mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo, oração de número 10. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu nome, eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis, seguidores ou inscritos desta sua igreja virtual, pelo poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, que curtem e compartilham a sua verdadeira palavra, que está sendo ministrada através de nós, e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número agora de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Escolha um número agora para fazer parte deste rebanho. E vamos ao sorteio do rebanho. Hoje de número par 14, rebanho de número par 14 e rebanho de número ímpar 13. Vamos ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. Rebanho. Livro é 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Pedro. O capítulo é o capítulo de número 3 do livro de 2 Pedro. Capítulo de número 3 do livro de 2 Pedro contém 18 versículos, que diz assim: a vinda do Senhor e o seu significado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vós recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. O livro é... Livro de Atos, 28 capítulos.
Livro de Atos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Atos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 14 do livro de Atos para a meditação do rebanho. Capítulo 14 contém 28 versículos. Paulo e Barnabé em Icônio. Versículo 1, 2, 3 e 4. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizesse sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. O livro é Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Abacuque. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 3 do livro de Abacuque. Capítulo 3 do livro de Abacuque contém 19 versículos, que diz assim: oração de Abacuque, versículo 1, 2, 3 e 4. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Pará vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Gratidão pela presença. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio. Capítulo 1 do livro de Malaquias. Capítulo 1 do livro de Malaquias contém 14 versículos. O amor do Senhor por Jacó. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nós tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Cedron diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exército, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. O livro é o livro de Cantares, 8 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Cantares.
Capítulo 4 do livro de Cantares. Capítulo 4 do livro de Cantares contém 16 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são do rebanho de cabras, que descem ordeantes do monte de Gileade. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas e sobem do lavradouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlata, e a tua boca é formosa, as tuas faces como romã partida, brilham através do véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. Mil escudos pendem dela, todos broqueis de soldados valorosos. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler agora, sortear agora, uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para todos que vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 8. Denúncia de número 8. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de curtir, compartilhar essa nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Denúncia de número 8. Nossa 8ª denúncia é para você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que você pode ser dominar evangélico ou esse título te traz algum benefício ou autoridade espiritualmente. Se você ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 6. E lembrando a todos vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmos, das Escrituras Sagradas. Gratidão pela presença. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só Espírito nessa sua igreja virtual, @IG1318-37-300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra sendo ministrada e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. O livro é de números 36 capítulos. Número 36 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de números. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 32 do livro de números. Capítulo 32 do livro de números contém 42 versículos. 2,5 tribos desejam habitar na Transjordânia. Versículo 1, 2, 3 e 4. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e vieram à terra de Jazer e à terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atorrote, Dibom, Jazer, Nirra, Esbom, Eliale, Sebam, Nebo e Beom.
a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel. É a terra de gado, e os teus servos têm gado. Glórias ao nosso Senhor. Vamos mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. O livro é Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Jonas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jonas. O capítulo é o capítulo 3 do livro de Jonas. Capítulo 3 do livro de Jonas. Contém 10 versículos. Jonas prega em Nínive. Versículo 1, 2, 3 e 4. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante do Senhor Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos ao livro para a meditação do rebanho. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Deuteronômio. Capítulo 16 do livro de Deuteronômio. Capítulo 16. Capítulo 16 contém 22 versículos. As 3 festas dos judeus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus do rebanho e do gado do lugar que o Senhor escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asno, pão de aflição. Portanto, apressadamente saíste da terra do Egito, para que lembres todos os dias da sua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias, em todo o território também da carne que sacrificarás à tarde. No primeiro dia não ficará até pela manhã. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho 18, par, e rebanho 17, ímpar. E o livro é o livro de Ruth, 4 capítulos. Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ruth. Capítulo 4 do livro de Ruth. Capítulo 4 do livro de Ruth contém 22 versículos. Boaz casa com Ruth. Versículo 1, 2, 3 e 4. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos moabitas e a tem para venda.
Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença deste que estão sentados aqui, e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declaro-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Vamos ao último rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. E o livro é 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo. Segunda João contém um capítulo com 13 versículos, que diz assim: os falsos enganadores e como tratá-los. Versículos 7, 8, 9 e 10. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus ou Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, porque não perdeste aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber de completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem o Senhor Deus. O que permanece na doutrina, esse tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei sortear agora uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 33. 33. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Denúncia de número 33. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que o ministério do Senhor Jesus ou Cristo no Novo Testamento da liderança geral da igreja não é ser um pastor, e sim ser um apóstolo. A escolha dos 12 em Apocalipse para sentar-se nas 12 cadeiras não tem pastor lá, e sim somente apóstolo, porque são mais de 12 em toda a Bíblia Sagrada. Por isso serão escolhidos 12 dentre todos os apóstolos para se apresentarem nas 12 cadeiras. Mostre para nós na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, e você ou quem você trouxer até nós, que nos mostrar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber um prêmio de 7 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 8. E lembrando a todos vocês que nossas orações são todas numeradas, como as orações do livro de Salmos, das Escrituras Sagradas. Vamos à oração. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estiver se levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora dar continuidade ao sorteio dos livros da
Escritura Sagrada. Mentalize aí agora um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. O livro é Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jeremias. Não se esqueça de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Capítulo 21 do livro de Jeremias. Capítulo 21 do livro de Jeremias contém 14 versículos. Predita a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser o que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e a faça retirar-se de nós. E o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhe disse: assim direis a Zedequias: assim diz o Senhor, o teu Deus, de Israel: eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos oprime. Tais armas eu as juntarei no meio desta cidade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Filipenses. Capítulo 3 do livro de Filipenses. Capítulo 3 do livro de Filipenses contém 21 versículos. A exortação referente à Igreja Santa. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quanto aos mais irmãos, meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgoste, e é segurança para vós outros que escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos ao Senhor Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Vamos a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Naum. Capítulo 1 do livro de Naum. Contém 15 versículos. A ira e a misericórdia do Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença contra Ninive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalece Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Miqueias, 7 capítulos.
sorteio do capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 3 do livro de Miqueias. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 3 do livro de Miqueias contém 12 versículos. Ameaça contra os chefes, os sacerdotes e os falsos profetas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse eu, ouve agora vós cabeças de Jacó e vós chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancai a pele e a carne de cima dos seus ossos. Que comeis a carne do meu povo e lhes arrancai a pele, e lhes esmuiçai os ossos, e os repartis como para a panela e como a carne no meio do caldeirão. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizerem o mal nas suas obras. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Provérbios 31, capítulo. Livro de Provérbios 31, capítulo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 28 do livro de Provérbios. Capítulo 28 do livro de Provérbios. Contém 28 versículos. Provérbios antitéticos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intérprete como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva, que o tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que as nossas igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 32. Denúncia de número 32. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esta nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que é necessário nós crermos como está escrito. João 7,38 e Apocalipse 22, 18 e 19. E no livro de Salmos, capítulo 5, está escrito que somente os santos, quem verdadeiramente podem ser testemunhas tanto do Senhor Jesus o Cristo, quanto das obras do Senhor Jesus o Cristo. No versículo 5 de Salmos 50 está afirmando isso. E quando vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, também está escrito que nós podemos acrescentar nada e nem omitir nada. Então é necessário que o seu segmento de fé esteja realmente ciente destes 2 capítulos da Bíblia Sagrada, Salmo 50 e Apocalipse 22. Porque no Novo Testamento manda nós meditarmos no livro de Salmos. Do livro de Salmos é que vem todos os testemunhos do Senhor Jesus o Cristo. Os testemunhos dele e das obras dele também. Por isso é necessário que o seu segmento de fé e você sejam testemunha tanto do Senhor Jesus quanto das obras deles. E se você e o seu segmento de fé espiritual estiverem dando os 2 testemunhos, ou do Senhor Jesus o Cristo e das obras dele, sem omitir nenhum, e ao nós examinarmos com base na Bíblia Sagrada, e estiver tudo certo, você vai receber um prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. Oração de número 5. Gratidão pela presença. Oração de número 5.
Senhor Deus, Santíssimo, Tremendo e Todo-Poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da Tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live da Tua Igreja Virtual, @IG1318 37300, e que eles sejam fortalecidos para combater o bom combate através do poder do sangue do Senhor Jesus, o Cristo, junto conosco em um só Espírito. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo para a sua meditação. Vamos agora dar continuidade ao sorteio dos livros. Livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Glórias ao nosso Senhor. Amós. Vamos ao sorteio do livro, do capítulo 6 do livro de Amós. Capítulo 6 do livro de Amós contém 14 versículos. A corrupção e a destruição de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, às quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e verde dali e ide grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que estes reinos. Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar ao trono da violência, que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 7 do livro de Eclesiastes. Capítulo 7 do livro de Eclesiastes contém 29 versículos. Comparadas à sabedoria e à loucura. Versículo 1, 2, 3 e 4. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. O dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquele se vem o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto se faz melhor ao coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Glória ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Não se esqueçam de mentalizar um número para que no final desta live o Espírito Santo possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Timóteo. Capítulo 4 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 4 do livro de 2 Timóteo contém 22 versículos. A fidelidade e o zelo na pregação. Versículo 1, 2, 3 e 4. Conjunta-te perante o Senhor Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra insta, que seja oportuno, que não corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá
tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão. Vamos a mais um livro. Livro de Juízes, 21 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Juízes. Capítulo 1 do livro de Juízes. Capítulo 1 do livro de Juízes. Contém 36 versículos. Novas conquistas pelas tribos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os fariseus, e feriram eles em Bezeque 10.000 homens. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. Livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. O capítulo é o capítulo 1 do livro de Joel. Caristias causada pelo gafanhoto. Contém 20 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, nos dias de vossos pais. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos deste a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Eu irei ler agora para vocês a revelação de nossas denúncias. Essas denúncias te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Mentaliza agora aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o número e um capítulo das Escrituras Sagradas. Sejam todos muito bem-vindos. Mentaliza aí agora um número de 1 a 20. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Atos, capítulo 14.
Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 3. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 1. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 4. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Números, capítulo 32. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 3. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 16. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 4. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 21. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 3. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Naum, capítulo 1. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 3. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 28. E você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Amós, capítulo 6. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 1. E por último, você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Joel, capítulo 1. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser um seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã, na @igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16h48, na @IG 1318 37 300 e até às 1h12 da madrugada na igreja @Igrejas Benditas para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que aparece na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país,
basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem os seus salários, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de emprego e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E isto é como o Senhor Deus manda, está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives. De segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo nesta live e de cada um de vocês aqui que estiveram comigo até este momento. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aguardo vocês na próxima live. Em cima, nem embaixo não.